E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Psiquiatria com Pipoca. Hoje o assunto é quente. Quem que não é cinéfilo? Quem que não gosta de um bom filme com um psicopata? Talvez o mais famoso do cinema seja o Hannibal Lecter, personagem de Anthony Hopkins no Silêncio dos Inocentes, que foi lançado aqui no Brasil lá em 1991. De lá para cá, uma série de filmes envolvendo a psicopatia, serial killers foram lançados. Hoje eu quero trazer para vocês a dica de um filme italiano, que vai ter uma narrativa um pouco diferente desses filmes hollywoodianos, essa dinâmica hollywoodiana para falar da psicopatia. O nome do filme é Garotos de Bem. É a história de 3 garotos que estudam numa tradicional escola católica em Roma, são pertencentes a famílias católicas, criados dentro dessa religião, mas que tem esse perfil do traço de personalidade antissocial. Esses garotos, esses adolescentes, eles cometem um crime brutal que choca toda a comunidade educacional, religiosa, que choca toda a cidade. Mas vocês vão sentir a diferença, como eu falei lá atrás, na questão da narrativa do filme. É um filme mais delicado, ele vai um pouco mais devagar, mas tem muito detalhe ali envolvido. Ele traz à tona questões relacionadas ao cinismo, à falta de nosso compromisso do que a gente às vezes fala na igreja, e isso eu estou falando para qualquer religião, que a gente às vezes fala na igreja, mas não faz no dia a dia, da violência familiar, do abandono de alguns adolescentes por parte de suas famílias. Todo esse contexto é narrado em primeira pessoa por um dos personagens, que vai analisando as características de cada um. Esses 3 personagens, que são os assassinos, os criminosos, não são amigos próximos dele, mas já vão dando sinais da sua psicopatia. São rapazes muito bonitos, sedutores, que envolvem as suas presas. Quando elas estão completamente vulneráveis e entregues, eles dão bote, eles atacam. E é aí que a sua personalidade aparece. Muita frieza, falta de empatia com a dor daquele outro, uma incapacidade de sentir compaixão. Para essas pessoas, conseguir o que elas querem, não tem nada que as impeça, elas passam por cima de qualquer um. O psicopata não é só aquele que mata, não é aquele serial killer do cinema. Nesse caso, sim, são assassinos, mas nem todo psicopata ele é um assassino. Pode ser uma pessoa na sua empresa que não tem ética, que não age com moral, que passa a perna em você, que é uma pessoa extremamente sedutora que vai fazer tudo para te conquistar. Mas no primeiro momento em que ela precisar te dar uma punhalada pelas costas para conseguir subir na vida, ela não vai pensar 2 vezes para fazer isso. A gente vai ter esse tipo de pessoas, com esses traços de personalidade na nossa vida. A gente vai conviver com padres pedófilos que podem ter também esse traço de personalidade, não só padres, como outros religiosos, como professores de escolas, médicos, a gente tem visto umas notícias muito difíceis, advogados e, por que não, políticos. A pessoa que bota o seu lucro acima da vida de milhões de pessoas não pode ser uma pessoa que tenha empatia, que tenha capacidade de compaixão. A gente às vezes pensa que é muito raro a prevalência dessas pessoas na sociedade, mas a gente sabe através de estudos que 1 a 2% da população apresenta o traço de personalidade antissocial. Se você pensar no vitiligo, a gente tem em média 0,5% da população com essas manifestações de pele. Você já viu alguém na rua com vitiligo? Então é muito provável que você já tenha visto, já tenha tido contato com um psicopata. A gente tem que prestar atenção, principalmente naquelas pessoas que chegam muito de mansinho, querendo fazer tudo para nos agradar. Fica de olho. Então, essa é a dica de hoje. Até o nosso próximo programa. Obrigada. Beijo para todos.